Então vamos lá para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você cria uma lista de contatos para os possíveis clientes de Google Meu Negócio. Primeiro de tudo, você vai abrir o software. A primeira vez que você abre o software, você sempre tem que verificar como estão as configurações dele. Então aqui você pode usar ele nessa nova opção, ou você pode usar ele no Google Chrome, tanto faz, tá? Se tiver dando problema em alguma das duas, troca aí e vê o que melhor fica pro seu Windows ou pro seu computador, tá? O que acontece? Sempre verifique se há alguma atualização interna e sempre veja essa atualização do driver do Chrome. Às vezes, se você fizer a primeira e não der certo, você faz a segunda. Vou dar um exemplo. Se eu fiz a primeira e ele já deu ok, não preciso fazer a segunda, mas se der algum erro, faça a segunda. De vez em quando limpe a seção, limpe o cachê, deixe ele bem desenvolvido aqui para você conseguir trabalhar, ok? Vamos lá, depois de feito isso, na primeira vez que você abre o software, é só você vir aqui nas ferramentas. Depois que vir na ferramenta, você vem em extrator de Google Maps. Depois que você já viu o primeiro vídeo e viu como definir os melhores nichos para trabalhar, você já definiu alguns nichos que é interessante para você. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui, por exemplo, restaurante Florianópolis. Vou dar o exemplo ali que a gente viu. Então você vai colocar aqui, ó, o tipo do nicho, a cidade e o estado que você vai pesquisar. Fazendo isso, você vai clicar em adicionar e depois em procurar. Ele já vai abrir uma janela aqui onde ele procurou, tá bem? Então ele encontrou os estabelecimentos. E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em começar a puxar. Pode ver, ó, que ele estava iniciado, mas ele não tinha começado a puxar ainda. Então quando você clica aqui, ele o software começa a trabalhar e aqui ele vai fazer uma lista toda de estabelecimentos. E aqui, ó, se você parar para perceber, tem várias páginas e ele vai uma por uma capturando. Você pode deixar ele trabalhar aqui, que ele vai uma por uma capturando essas páginas e filtrando esses contatos, filtrando essa lista. E ele vai capturando toda essa lista, buscando estabelecimento por estabelecimento. Eu não vou deixar ele capturar muitos contatos, simplesmente é um vídeo de exemplo. Mas aí você vai deixar ele capturar o máximo possível, certo? Então aqui eu já vou estar parando ele. Parei, vou fechar. E o que acontece? Aqui já está alguns contatos capturados. Eu vou exportar para uma lista. E aqui eu vou colocar o nome. Restaurantes Florianópolis, Santa Catarina. Vou salvar. E depois que eu fiz isso, eu já vou fechar o software. Depois que eu fecho o software, eu vou procurar aquele lista que eu baixei. Então, olha só, o meu já vem aqui para os documentos. Normalmente o seu vai vir para downloads ou documentos também. E aqui vai estar a lista que eu acabei de baixar. O que eu faço? Eu abro essa lista e aí o que eu vou fazer? Eu pego todos esses contatos, por exemplo, eu vou coluna por coluna. E todos os dados que é interessante para mim, para a minha planilha, eu coloco lá na planilha de exemplo. Então olha só, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e eu vou trazer aqui, ó, nome do responsável. Nesse momento eu não vou usar, nome do negócio, certo? Depois disso, nicho do negócio. Então eu já vou digitar aqui, ó, restaurante. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse daqui e eu vou passar ele aqui para várias e várias camadas, porque é o mesmo nicho que eu vou trabalhar, certo? Depois disso eu venho na minha planilha, aí eu vou pegar os contatos, volto na planilha e vou colocar aqui. Depois que eu faço isso, eu venho em todos os dados que eu preciso. Então endereço é um dado, eu vou colocar no endereço, o site é um dado. Tudo isso aqui eu vou preenchendo um por um, todos eles que eu preciso. Perfil do Instagram, o link da imagem. Esse link aqui, depois que você definiu lá o nicho, você vai ver que restaurante em Florianópolis, por exemplo, ele tem tantas mil buscas. Então você vai colocar o link da imagem aqui. Para que isso? Para depois você poder baixar a imagem e for mandar no script de abordagem, mandar para a pessoa mostrando para ela que na cidade dela vai estar provando para ela que tem aquelas buscas. Por isso que é interessante ela contratar o seu serviço.
E aqui a posição local vai ser a parte da filtragem. Isso eu já vou acabar mostrando aqui para você também, para você ver como fazer uma filtragem dessa lista. Então depois que eu fiz isso daqui, eu posso simplesmente fechar essa daqui e aqui está a minha lista. Eu gosto sempre de trabalhar com ela no planilhas do Google, porque eu consigo editar ela, modificar e trocar de computador, e mesmo assim eu consigo usar a mesma planilha ou compartilhar de uma forma bem prática, certo? Então aqui fica a planilha com os dados que eu preciso. E aí o que eu vou fazer? Nós vamos agora para o site do Localo, onde a gente vai pesquisar a posição dessa empresa. Porque essa posição ela vai ser importante para a gente estar abordando ela e fazendo uma oferta do serviço, certo? Primeiro de tudo, eu já apago todos esses dados aqui, ó. É só clicar com o botão direito e excluir a linha. E depois agora eu vou estar abrindo o site do Localo e mostrando para você. Então vamos lá, depois que eu abrir o site do Localo, o que eu vou fazer? Eu vou estar filtrando essa lista de contatos. Primeiro de tudo, se eu quiser eu posso estar entrando no Instagram, verificando o WhatsApp da empresa, se é esse daqui mesmo ou não, verificando tudo certinho, vendo se está ativa. Se eu não quiser fazer uma filtragem mais, como é que eu posso dizer, mais qualificada, eu simplesmente deixo todos os dados aqui. Em algum contato que falte esse telefone, aí eu entro no Instagram ou no site para encontrar esse WhatsApp. Mas esse é opcional, quanto mais qualificada a sua lista, melhor vai ser, menos contato sujo você vai ter. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu pego aqui o nome do estabelecimento. Eu sei que o endereço dele é na rua Jornalista Haroldo Calhado 25. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o nome do estabelecimento. Quando eu faço isso, ele vai procurar o estabelecimento. Se não encontrar, às vezes, na cidade que você está pesquisando, porque deve ter alguns nomes parecidos em outras cidades, é simplesmente você vir aqui e colocar a cidade, o nome. Por exemplo, se fosse aqui, se ele não encontrasse, eu ia colocar Florianópolis SC. Então ele iria estar buscando certamente esse daqui. Em algum caso, se ele não encontrar, eu já excluo esse lead da lista. Eu excluo ele daqui. Então, por exemplo, aqui eu encontrei o estabelecimento. O que eu vou colocar a palavra-chave? Restaurante, porque é uma palavra-chave que eu vi que tem bastante busca. Depois que eu marquei a palavra-chave, eu vou verificar a posição desse estabelecimento. Então olha só, como ele é um dos primeiros da lista, ele já mostra que ele está numa posição boa, ele está entre as primeiras páginas, entre as primeiras posições. Então esse não é um potencial lead. Eu sempre recomendo que você veja os leads da 10ª posição para baixo. Então sempre que você colocar o nome, verificar aqui qual posição está o lead, está aquele cliente, está aquele estabelecimento, você veja, se ele tiver da 10ª posição para baixo, em alguns casos na 9ª, mas é da 10ª para cima, na verdade. Se ele tiver na 10ª, na 11ª, 12ª, na 100ª, na 30ª, então quanto mais longe ele tiver das primeiras posições, mais é a chance dele querer o serviço do Google Meu Negócio para a gente estar levando ele para as primeiras posições do Google. Então é isso que você vai estar verificando. Então aqui, por exemplo, é um lead, o número está na posição 4. O que eu faria? Eu excluiria, eu não vou falar com esse lead. E assim você vai fazendo um por um e verificando. Aí verifica a posição, está na posição 10. Vai ficar aqui na minha lista para eu enviar a mensagem. Está numa posição 3, aí eu vou clicar aqui com o botão direito e vou excluir a linha. E assim você vai fazendo um por um. Depois que você criou aqui sua lista lá com 50, 100, 200 contatos, dependendo da cidade, o que você pode fazer? No nicho de restaurantes, você pode copiar essa linha aqui e você pode vir aqui abaixo e colar novamente. E aí você pode estar fazendo um outro nicho, por exemplo, psicólogo, dentista, academias, você vai fazer outro nicho. E assim você vai criando uma lista aqui com várias, como é que eu posso dizer, vários nichos, certo? Naquela cidade que você vai trabalhando. Então, por exemplo, normalmente eu já coloco aqui, ó, Floripa SC, então eu deixo aqui. Aí quando eu for adicionar uma nova, eu vou estar colocando aqui a nova cidade, ó. Aí eu coloco aqui o mesmo nome e eu vou estar colocando. Por exemplo, se eu fosse prospectar Porto Alegre RS, então assim eu faria e eu começaria outra lista com vários nichos. E é assim que você pode estar fazendo para trabalhar com vários nichos e várias cidades, e dificilmente vai faltar lead aí para você estar trabalhando, certo?
Então assim, aqui nesse vídeo eu mostrei como você cria a lista, como você coloca ela aqui no Google Planilhas e como que você já filtra ela, vendo a posição, se é um potencial lead ou não, tá bem? Vamos para o próximo vídeo, acompanhe aí já, mão na massa, comece a criar sua lista, comece a aplicar para prospectar e começar a ter os seus clientes, ok?